Você já parou para pensar que cada doença que surge em nosso corpo é, na verdade, um recado da nossa alma? Quando aprendemos a agradecer as doenças, não é porque desejamos sentir dor, mas porque entendemos o que elas nos mostram e onde estamos desequilibrados. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre algumas das principais doenças que as pessoas me trazem e quais padrões que essas doenças estão querendo te mostrar. E se tu curte temas sobre espiritualidade universalista e terapias, considere se inscrever no canal. Cada sintoma, cada desconforto reflete emoções guardadas, sentimentos não digeridos que o nosso corpo carrega por nós. Tratar nossas emoções não é apenas terapia para nossa alma, é cuidado para o nosso corpo. Ao acolher, processar, liberar as emoções, quantos sintomas físicos tendem a diminuir? Porque o corpo tende a liberar esses desequilíbrios emocionais, pois as doenças são mensageiras que nos pedem autoconsciência e reflexão. Quando aprendemos a identificar a mensagem por detrás de cada doença, percebemos que o nosso comportamento, nossas crenças e nossas escolhas estão diretamente ligados à manifestação física. O corpo comunica conflitos internos todos os dias. Cabe a nós ouvirmos. As emoções desempenham papel central no surgimento de doenças. Cuidar da mente é cuidar do corpo. A pressão alta, por exemplo, não surge apenas por excesso de sal ou genética. É muitas vezes um grito de estresse, raiva contida, excesso de responsabilidade, uma alma que se sente sobrecarregada. O padrão que devemos mudar, quem tem problema de pressão alta, é praticar a liberação emocional, aceitar o fluxo da vida, evitar a autocrítica excessiva. Já a ansiedade, que é tão presente na vida moderna, ela está profundamente ligada aos padrões mentais, pensamentos que não param, preocupações que não se dissolvem, medo do futuro. E um padrão que tu pode buscar mudar para controlar a tua ansiedade é viver o presente. Confie mais no fluxo da vida, pratique respiração, presença diária. E eu sempre indico que busque a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, o que é diferente de religiosidade. Já problemas na tireoide, é o nosso regulador interno, se conecta às emoções de medo, de preocupação, a sensação de que não estamos acompanhando a vida, nos sentimos insuficientes. E um padrão a ser mudado, quem tem problemas de tireoide, é confiar na vida, reduzir a autoexigência, buscar o equilíbrio entre pensamentos e sentimentos. E caso tu não seja reikiano, a iniciação do nível 2 de reiki, ela atua energeticamente nas nossas glândulas tireoide e paratireoide. Então, caso tu não seja reikiano, procure atendimentos com reiki, seiki e aprender e trabalhar com reiki para a sua autocura. Procure um autoconhecimento sobre como as energias podem te ajudar. A vesícula biliar, quando cria pedras, nos revela raiva, ressentimentos, dificuldade em digerir as experiências difíceis da vida. Cada pedra na vesícula é uma história não processada, uma emoção que insistimos em guardar. E um padrão importante a ser mudado é processar frustrações, aprender a liberar a raiva de forma saudável. Procure terapias, uma psicoterapia, exercícios físicos, caso tu não consiga resolver os padrões sozinhos. Já o colesterol e o triglicerídeos são emoções como o medo da escassez, preocupação com a segurança, o apego ao conforto, aquela pessoa que sofre muito com relação à falta, ao medo da falta em sua vida, ou até que em algum momento já teve uma falta e desenvolveu esse medo eterno. Cuidar os excessos, regular as emoções, ligado também à alimentação, pois cada alimento que ingerimos em excesso, ele é um correspondente nas nossas emoções, ele possui um correspondente. Já quem sofre com diabetes, é uma emoção
associada a mágoas profundas, dificuldade em digerir as experiências amargas da vida, aquela sensação de falta de algo doce, algo agradável na vida, aquela falta de prazer na vida, leva a pessoa a desenvolver diabetes. E um padrão importante a mudar é perdoar a si mesmo e aos outros, incluir momentos de prazer, de leveza em sua vida, no seu dia a dia. Já a depressão é uma tristeza acumulada, a sensação de impotência, uma desconexão consigo mesmo. A vida vai acarretando problemas que faz a pessoa mergulhar nesse padrão de tristeza profunda, o que leva, a se desconectar com a sua própria essência. E um padrão importante é buscar meios de reconectar-se com a própria essência, buscar ser grato pela sua vida e expressar emoções boas de forma segura, de forma autêntica. E para as pessoas depressivas, a busca pelo autoconhecimento, pela sua própria espiritualidade é importante, conectar com algo superior. Procure ferramentas como a numerologia, a astrologia, reiki, seiki, técnicas terapêuticas que possam te mostrar a real verdade da vida. Já problemas renais são associados à culpa, dificuldade em deixar ir, pessoas que carregam peso emocional, não perdoam. E uma dica bem importante é aprender a liberar, a confiar nos processos da vida, praticar perdão e auto-perdão para problemas renais. Vai ajudar no processo de cura. Já o alcoolismo resulta de uma dor emocional intensa, uma fuga da realidade, quando a pessoa quer esquecer algo, sair daquele padrão que vive. É uma baixa estima. A pessoa se menospreza tanto, se acha tão inferior, que ela procura algo para saciar aquela inferioridade, aquela carência, com isso se entregando ao álcool, muitas vezes ao cigarro, a drogas e outros, excessos viciosos. A baixa estima é ligado à sensação de abandono, de rejeição, a sentimentos de inadequação, de insegurança, um medo de não ser amado, de não ser aprovado. Pessoas que têm esses sentimentos devem procurar valorizar-se, criar limites saudáveis para as suas relações na sua vida. Reforçar a autoaceitação, o amor próprio, buscar desenvolver, ter como autoconhecimento, música, buscar praticar exercícios físicos é ótimo para trabalhar a autoestima. Já fascite plan é resistência em avançar na vida, medo de se mover ou de mudar. Aquela pessoa que tem medo de mudanças, que está muitas vezes num rumo que vai levá-la a evoluir, a desenvolver-se, seja profissionalmente ou espiritualmente, e acabam entrando num ciclo de medo. E com isso, podem até manter-se estagnadas. Um padrão essencial é buscar caminhar com segurança, confiar nas mudanças, desenvolver coragem, a aventurar-se a dar novos passos, novos rumos. Já a tensão nos ombros é o resultado de carga excessiva, de responsabilidade assumida, de preocupação com os outros. A pessoa deve aprender a delegar, a aliviar a responsabilidade desnecessária, aprender a relaxar, a ter momentos de se entregar ao relaxamento, a um autocuidado. São pessoas que tendem muito a cuidar dos outros e pouco de si mesmas. Já o estômago, pessoas que sofrem com refluxo, mostra dificuldade de digerir experiências, mágoas ou raivas reprimidas. E alguns padrões a serem mudados é o de processar suas emoções, de expressar o que sente, e também de praticar a aceitação, a autoaceitação, a verificar o que o deixa mais insatisfeito na vida e procurar entender o contexto por detrás de cada acontecimento, de cada situação em sua vida. E o principal é aceitar que não se pode mudar o passado e que não se tem poder sobre o futuro, mas sim sobre o agora, o hoje, olhar para o presente de forma tranquila, serena, desenvolver o que você pode no hoje, nunca criando expectativas ou se culpando pelo que já passou. O que foi já aconteceu,
não pode ser mudado. Mas você tem um hoje totalmente novo e que só por hoje você pode ser melhor. Você pode ser o que você deveria ter sido lá no passado. Hoje você pode fazer aquilo que você não fez. Aquela atitude que você não teve, você pode ter no seu hoje. Com este pensamento, você consegue diminuir sintomas ligados ao estômago, a refluxos. Já dores de cabeça, nuca, testa, olhos, normalmente estão relacionados ao estresse mental, à sobrecarga dos pensamentos, à pressão, também para controlar o mundo ao seu redor. E o que deve ser mudado é tentar desacelerar a mente, praticando meditação, permitindo que nem tudo seja perfeito. O excesso de perfeccionismo causa muita sobrecarga que leva algumas pessoas a sofrerem de enxaquecas. Já a tristeza, ela é muito ligada à falta de expressão emocional, sentimentos reprimidos. E o principal para a pessoa que se sente muito triste é permitir sentir-se, compartilhar as emoções, buscando alegria ativa também, buscar terapia, psicoterapia ou amigos de confiança com quem você possa conversar, falar sobre seus sentimentos, sobre as suas emoções que te incomodam. Porém, amigos que sejam imparciais, que não vão te chicotear, te criticar ou trazer mais julgamentos para você. Já problemas de pele, problemas no rosto, pessoas que desenvolvem problemas diversos na pele do rosto, é muito ligado à identidade emocional, à autoimagem, ao medo de se mostrar, ao medo de ser quem realmente é internamente. O princípio é aceitar-se, ser autêntico, cuidar da sua autoimagem com carinho, como você se enxerga, não se culpar, não se criticar, não se julgar pelo que já passou, pelas suas escolhas, pelas suas ações passadas. Olhe para o hoje e aceite o que passou, que você não tem poder sobre o que foi, mas sim sobre o que é hoje. Esse pensamento vai te auxiliar a sair desse problema se você sofre com problemas no rosto. E de uma forma geral, devemos tentar sempre liberar nossas emoções reprimidas como raiva, tristeza, mágoas, não deixar guardado. Tratar, desenvolver a nossa autoestima, o nosso amor próprio, ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, praticar oração do perdão. Inclusive aqui no canal tem 30 dias de oração do perdão e praticar o desapego total do que já aconteceu no passado. Trazer confiança para a nossa vida, para o nosso futuro. Ter expectativas positivas, jamais deixar que os pensamentos negativos se sobressaiam. Expressar os sentimentos de forma saudável. A saúde mental e a saúde física são inseparáveis. Transformar a nossa visão sobre a doença é algo essencial. Enxergá-las como mestra e não como inimigas nos permite iniciar um processo de cura profundo. Olhar para dentro ao adoecer é o primeiro passo do verdadeiro tratamento. Práticas como respiração consciente, como eu já falei, o reiki, meditação, oração do perdão, exercícios físicos, equilibrada, momentos de lazer são ferramentas poderosas para alcançar o equilíbrio emocional e físico. Autoconsciência, ferramentas de autoconsciência nos ajudam a diminuir sintomas, entendendo os padrões comportamentais que geram as doenças, nos dando poder sobre a nossa saúde. Diferenciar, tratar sintomas e causas emocionais nos coloca no centro da nossa cura, porque quando nós vamos ao médico, ele vai nos dar um remédio que vai tratar a nossa dor, nosso sintoma físico, porém não vai curar nossa dor emocional, a causa raiz dos nossos sintomas físicos. Por isso que as ferramentas terapêuticas que podem até te ajudar a tornar-se um curador da sua própria vida, técnicas como o reiki, o seiki, que auxiliam na tua própria cura e na cura do teu ambiente, ao teu redor. Principalmente a gratidão, que também é uma chave importantíssima para a nossa cura interior. Agradecer pelo que sentimos e pelo que o nosso corpo nos revela. Transforma a nossa relação
com as doenças e inicia a cura. Agradecer pelas dificuldades, pelas situações que passamos, porque nada é acaso. Tudo que atraímos para a nossa vida, até mesmo as situações difíceis, as doenças, são por nosso merecimento, por nossa frequência vibracional. Se tu vive num ciclo de doenças, é porque você vive num ciclo da frequência daquela doença. Se você vive num ciclo de pessoas negativas, é porque tu vive no ciclo da frequência de pessoas negativas. Tudo é atração. Entenda que o teu corpo dá sinais antes que a doença se manifesta, como fadiga, irritação, insônia, insatisfação. Se aprendermos a escutar, conseguimos prevenir. Cada doença nos traz uma mensagem, cada sintoma é uma oportunidade de reconexão, consciência, de transformação. Olhar para dentro, perdoar, agradecer, nos guia para uma vida mais leve, plena e saudável. E me conta se você tem alguma dessas doenças e o que você aprendeu nesse vídeo sobre ela. E se tu queres ver algum outro sintoma, alguma outra doença explanada, deixa nos comentários, compartilhe com quem possa estar precisando ouvir sobre esse assunto e até o próximo.